Dos 18 gols marcados na era Paiva, 7, absolutamente 7, vieram dos pés dos laterais. Essa é uma marca sintomática do modelo de jogo do Renato Paiva, que se ainda não convence, principalmente pelo primeiro tempo que fez, começa a entregar resultado. Venceu com gol de lateral, venceu com chute de rebote dado pelo Cuiabano Carabobo fora de casa, marcando seus primeiros gols como visitante. Venceu um Internacional que veio ao Rio de Janeiro em frangalhos, time todo reserva, desmobilizado, mas não interessa. O papel de quem quer lutar pelo título é enfiar a faca e girar lá dentro. Tem que atropelar o adversário. Tem que fazer saldo de gols. E é exatamente isso que o Botafogo fez. Ainda ontem, no pré-jogo, eu elogiava o Cruzeiro por ter pego o Sport e dado na cara do Sport, tendo feito saldo de gols. E é isso que a gente quer ver do Botafogo. Vamos falar absolutamente tudo sobre esse Botafogo Internacional a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Portanto, já somos mais de 160 mil irmãos de camisa botafoguenses que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. E você, tá fora dessa? Venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal e larga o dedão no like para você não perder absolutamente mais nada e me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses os conteúdos do canal do Manel. Eu quero destacar que ontem nós vimos Barcelona e Real Madrid. O Barcelona tem o melhor futebol da Europa. E uma das principais características desse Barcelona, do Hansi Flick, desse técnico alemão, aquele mesmo que meteu 8-2 no Barcelona, lá nos idos de 2019, um pouquinho antes ali da pandemia, aquele 8-2 e agora esse Barcelona, que meteu 4 vitórias consecutivas para cima do Real Madrid, tem uma característica fundamental: o jogo posicional que fala o Renato Paiva. Ah, Manel, você tá maluco? O Botafogo agora é o Barcelona. Claro que não. Calma, jovem. Deixa eu desenvolver o raciocínio aqui. O negócio é o seguinte: 7 dos 18 gols do Botafogo são marcados por laterais. Isso não é à toa. Esse é o primeiro sintoma das ideias do Renato Paiva saindo do mundo das ideias e vindo para o mundo prático. A gente criticou fartamente o Renato Paiva aqui. Então, eu acho uma desonestidade intelectual enorme. Eu acho de uma falta de coerência enorme quando o trabalho do cara começa a surtir efeito, a gente não vir aqui e elogiar o Renato Paiva. O Renato Paiva vai ser justamente julgado por tudo aquilo que ele produz. Se ele produz um futebol feio, que não traz resultado, será julgado, será pedido demissão. E não adianta, porque nós somos torcedores e é assim que a gente torce pelos nossos clubes. Agora, na medida em que você veja o Renato Paiva começando a conseguir bons resultados, como foi contra o Carabobo, conquistando bons resultados, como foi contra o Internacional, quero te lembrar que a última vitória do Botafogo por 4 gols de diferença foi no dia 6 de julho de 2024. Há 21 anos o Botafogo não ganhava do Internacional por 4 gols de diferença. Naquela oportunidade, o Botafogo ganhou por 5-1. 5-1. Aí o jogo já não lembro se foi no Maracanã, acho que foi no Maracanã, né? Porque 2004 ainda não tinha o Nilton Santos. E dessa vez o Botafogo mete um 4-0. Temos que colocar na balança toda a desmobilização que foi feita no Internacional para esse jogo. O Roger Machado está sofrendo, como todos os técnicos, inclusive o próprio Renato Paiva, com uma série de desfalques, com uma série de jogadores machucados, suspensos. O calendário está pegando todo mundo. E o Internacional, claramente, é um dos clubes que está mais sofrendo com isso. O Internacional veio para cá com apenas um jogador titular. E de todos os titulares que poderiam ter entrado em campo, por exemplo, o Alan Patrick, eu mostrei para vocês no pré-jogo, o Alan Patrick foi responsável entre assistências e gols por 41% dos gols do Internacional na temporada. Quer dizer, o jogo sem o Alan Patrick é outro jogo. Não teve o Borré, não teve o Valência, não teve o Vitinho, não teve ninguém. O Rocher, que é o goleiro, não foi para o jogo.
Então, era um jogo para o Botafogo se afirmar. E é justamente por essa condição atípica desse jogo, um Internacional formado por meninos dentro de campo, jogadores reservas de menor nível técnico, contra um Botafogo no Nilton Santos, que vinha de 3 vitórias e um empate. Botafogo absolutamente, enquanto mandante, impositivo, time que conquista resultados. É por isso que eu não consigo dizer que começou a arrancada do Botafogo. Calma. São 2 vitórias consecutivas muito importantes. Isso é muito bacana. Mas eu quero ver como é que vai ser esse Botafogo contra um Estudiantes, que vai vir com a sua força máxima. Muito embora vá ter 4 desfalques. Vamos falar do jogo do Estudiantes no decorrer desse vídeo. E eu quero ver também, ao final dessa semana, como vai ser Botafogo e Flamengo. Como esse time vai se comportar em campo. Se o Botafogo vai conseguir ter performance e unir o resultado à performance, tanto contra o Estudiantes contra o Flamengo. Acho que se o Renato Paiva e os jogadores conseguirem, antes de mais nada, os resultados, vitórias, por que não? Vitórias contra Flamengo no final de semana, Estudiantes no meio de semana, a gente vai poder fechar o final de semana grandão falando, cara, o Botafogo virou a página, hein? O Botafogo virou a página. E aqui a gente tem que ter a coerência de segurar, né? A euforia, não dá para falar que é um oba-oba, que o Botafogo é o novo Barcelona. Era um time completamente em frangalhos do Internacional, isso tem que ser colocado no debate. Ao mesmo tempo que não dá para você também ser muito duro com o Botafogo. O Botafogo meteu 4-0. Há 21 anos o Botafogo não fazia isso. Tem várias notícias positivas nesse jogo do Botafogo. Eu quero começar, por exemplo, falando do Cuiabano. O Cuiabano é o homem do momento. Não tem como a gente falar do Botafogo na atualidade sem falar do Cuiabano. Inclusive, o Marlon Freitas ontem deu uma bela entrevista à Cazé TV no pós-jogo, onde ele fala detalhes de como tem sido esse processo de transformação do Cuiabano num ponta. O Renato Paiva, aqui vai ficar um elogio ao Renato Paiva, foi muito inteligente. Ele olhou para o elenco dele e falou, não, calma aí, irmão. Eu tenho um Alex Telles, eu tenho uma Ferrari aqui na minha lateral esquerda. Poucos clubes do Brasil têm um jogador do quilate de um Alex Telles. Só que ele olha para os treinos e olha para os jogos, ele tem um Cuiabano pedindo passagem. É muito pragmatismo você ficar botando o Jefinho, qualquer jogador lá que não está em grande fase, meter um Cuiabano no banco só para deixar lá o Alex Telles. Por outro lado, se você bota o Cuiabano em campo e deixa o Alex Telles no banco, você perde um grande jogador, um grande líder dentro de campo. E aí, voltando à história do Barcelona e do Hansi Flick, do jogo posicional, o que o Barcelona faz, e que é absolutamente reconhecido por todos, é um jogo totalmente no campo do adversário, com linhas altíssimas e muito lateralizado. O Barcelona joga com os seus pontas e seus laterais nas costas, praticamente, do lateral adversário. Isso faz com que o Barcelona tenha um volume ofensivo absurdo. Claro que o Botafogo não tem a competência técnica, não tem a qualidade técnica do Barcelona. Então a gente vê, por exemplo, ontem que o Botafogo sequer teve a maior posse de bola, mesmo jogando contra um time em frangalhos do Internacional. Isso é um sintoma de que o Botafogo está longe da melhor performance. Mas a gente começa a ver boas ideias saindo do papel. Tudo começa no Botafogo e Fluminense. Quando o Botafogo dobra na ponta direita o Matheus Martins improvisado com o Vitinho, ali ele encontra o Renato Paiva o caminho da vitória. A partir dali foi uma pena, porque o Matheus Martins sente, não consegue voltar até hoje e ele não conseguiu repetir aquela escalação. A partir dali, ele sentiu um cheirinho de caminho para poder começar a encontrar vitórias no Botafogo, dentro daquilo que ele acredita, e ele vai para a ponta esquerda, olha para o Cuiabano, olha para o Alex Telles e cria essa dobra. E essa dobra começa a resolver jogos para o Botafogo. Ele, principalmente depois do jogo contra o Carabobo, definitivamente ali ficou consolidado que o Cuiabano definitivamente tem esse cacuete. O Marlon Freitas ontem falou o seguinte, pô, rapaziada, hoje o pessoal estava com chute bom, fizemos um jogo muito bom, a gente precisava dessa vitória. E o que a gente vem buscando é a constância, ter uma equipe consistente.
Então o Marlon reconhece aqui, ó, palavras dele, a gente tem oscilado bastante. Ganha um, perde outro, enfim, campeonato brasileiro é complicado. Se você quer brigar pelo título, você tem que ter uma consistência muito grande. E aí ele fala do Cuiabano. O Cuiabano virou atacante. Então, assim, ele está treinando bastante naquela função ali. É um cara muito ofensivo. E ele tem muita força, né? Até pergunta o Marlon Freitas, ele tem muita força, né? E a gente está ajudando, ele está se adaptando bem. A gente está conseguindo potencializar o Cuiabano nessa parte ofensiva. E está dando certo. Ele está feliz. Quando rolou o assunto dele jogar na ponta, ele falou assim, abre aspas para o Cuiabano, segundo o Marlon Freitas. Se me colocar ali, eu vou rabiscar. Fecha aspas. Então o Cuiabano está confiante. E esse é o primeiro passo. É continuar trabalhando para poder dar muito certo. E está dando muito certo. Claro que o time não passa só por isso, né? Você tem outras valências em campo que são fundamentais. Por exemplo, o Botafogo ontem achou talvez a posição do Arthur. Não é dizer que o Arthur, porque fez um belíssimo gol numa arrancada de contra-ataque, agora é titular Arthur e mais 10. Mas estava muito claro que o Arthur estava sofrendo muito na ponta direita. O Arthur não estava conseguindo se encontrar ali. E na vida, a gente tem que saber ler os sinais que o universo manda para gente. Jogo após jogo, o Arthur mandando muito mal. A bola não entrava, batia na trave, chutava para fora, errava passe, não conseguia voltar para marcar o lateral, não conseguia taticamente compor direito, não estava funcionando. Não estava funcionando. E o Renato Paiva começa a encontrar soluções, tenta o Jefinho ali. Hoje, ontem, inclusive, botou o Jefinho ali de novo. Eu gabaritei, né? Aqui no canal do Manel, quem quiser que assista os vídeos. Eu gabaritei a escalação do Botafogo. Quando o Jefinho joga na ponta direita contra o Carabobo, quem me assiste sabe. Eu já pedi o Jefinho improvisado lá, porque eu já estava por aqui com o Arthur, assim como a torcida do Botafogo inteira. Todo mundo estava por aqui com o Arthur. Eu falava, gente, deu certo com o Matheus Martins? Pode ser que dê certo com o Jefinho. Beleza? Mete um 4-4-2, bota o Jefinho na meia direita, ou seja, na linha de 4, fechando a linha de 4 pela direita, na linha de 4 na fase defensiva, e bota ele como ponta na fase ofensiva. E bota o Arthur ali de segundo atacante. Então eu escalei esses 11. Aí, na hora de montar o campinho com vocês, eu ainda falei, eu não sei se o Renato Paiva vai ter essa coragem de botar o Arthur como segundo atacante. Vamos inverter, então? Só para acertar o pé de todo mundo, deixa o Arthur na linha de 4 pela direita e deixa o Jefinho como segundo atacante, até porque o Jefinho joga pela esquerda, o Cuiabano vai estar ali e vai dialogar bem. Mas os 11 iniciais eu acertei, eu só duvidei da coragem do Renato Paiva. E o Renato Paiva teve muita coragem, e ele precisa ser elogiado por isso. Ele pega o Arthur, coloca assim como segundo atacante, prende o Igor Jesus, acaba com aquela ideia do Mastriani, né? Porque qual era a ideia? Mastriani fica mais preso, o Igor Jesus flutua. Não, ele inverteu. Igor Jesus fica mais preso e o Arthur flutua. Cara, tá na cara que o Mastriani é reserva, beleza? O Mastriani não é porque ele voltou de uma lesão que ele tem que ser titular. Deixa o Arthur naquela posição. Até que o Botafogo contrate um segundo atacante, quem sabe melhor do que o Arthur. Mas deixa o Arthur ali. Deixa o Jefinho ganhar ritmo de jogo ali pela direita. Quero te lembrar que a assistência do gol do Botafogo, do primeiro gol, aquele que o Igor Jesus faz, aliás, um belo gol na bochecha da rede direita do goleiro do Internacional, é uma assistência do Jefinho. E olha que curioso, com uma pré-assistência do Cuiabano. O Cuiabano disputa a bola, rouba a bola, entrega para o Jefinho na direita, na ponta direita, rola para o Igor Jesus, que com muita competência faz o gol. E é isso que a gente espera do nosso artilheiro. Gols. Aí depois você tem aquela chuva de gols do Botafogo. O Marlon Freitas ontem, eu preciso falar das duas assistências maravilhosas. Era um jogador que a gente vinha cobrando demais. Poxa, cara, é o Marlon Freitas, um símbolo da Libertadores, um símbolo do Campeonato Brasileiro. E ele não estava conseguindo desempenhar bem. Ontem, ele resolveu dar o cartão de visitas dele em 2025. O cara simplesmente deu duas assistências sensacionais a lá Gerson, da intermediária defensiva, lançando atacantes para que eles pudessem fazer os gols.
Foi sensacional a partida do Marlon Freitas ontem. É esse Marlon Freitas que a torcida do Botafogo quer ver mais vezes, com personalidade, indo para cima do adversário, arriscando passes mais complexos, mas que ele tem qualidade para poder entregar. O Arthur toca a bola de cabeça, rola para frente e acerta ali, quase que um sem pulo, né? Sensacional. Deixa o goleiro ali do Internacional a ver navios. Aí você tem Botafogo 2-0 no primeiro tempo, embora a performance do primeiro tempo não tenha sido muito boa. E eu chamo a atenção disso porque, de novo, o Botafogo ontem, ele não jogou contra a melhor versão do Internacional, tá? Isso precisa ficar claro, porque o Botafogo não teve números gerais muito bons. Inclusive, não sou eu que estou pegando no pé, não. O próprio Renato Paiva, e aqui eu vou fazer um outro elogio ao Renato Paiva, porque eu critiquei muito o Renato por conta da coletiva que ele deu depois do jogo do Carabobo. Ali, na minha opinião, ele até faltou com a verdade em relação à torcida do Botafogo. Porque ele bateu muito na tecla que o Botafogo dominou o jogo e foi muito melhor do que o Carabobo. Desculpa, irmão, o Botafogo não foi melhor que o Carabobo. Tá? O Botafogo só não perdeu o jogo por um mínimo detalhe, que foi num contra-ataque do Carabobo já dentro dos acréscimos. Então, assim, não mete essa. E eu falei, ele está indo por um caminho perigoso, que é achar que o torcedor é bobo, que é mentir na coletiva. Não dá para fazer isso. Na coletiva seguinte, o Renato Paiva deu uma aula na coletiva, fez autocrítica, parou de colocar responsabilidade tanto nos outros e começa a colocar a responsabilidade mais nele, que é uma coisa que a gente vem cobrando há muito tempo. Ele tem que puxar essa responsabilidade para ele. E também ele fala, olha, o Botafogo teve um desempenho aqui que não foi legal. Em termos de números, por exemplo, você olha para um Botafogo em casa contra o Inter em Frangalhos, você pensa que o Botafogo teve mais posse de bola, né? Não. O Botafogo teve 43% de posse de bola contra 57% do Internacional. Estranho, né? O Botafogo, você pensa que, portanto, ter metido 4-0 em casa contra um time de garotos do Internacional praticamente, o Internacional teria menos finalizações, né? Não. O Internacional chutou 19 vezes ao gol contra 12 do Botafogo. Chutes no gol foram 5 do Internacional, 5 do Botafogo. A diferença é que o Botafogo, por ter jogadores de maior qualidade técnica, o Botafogo conseguiu efetivamente fazer 4 dos 5 chutes ao gol, que mostra a eficiência do time do Botafogo. O Botafogo teve apenas 2 escanteios contra 7 do Internacional. Quer dizer, o Internacional teve o triplo de escanteios do Botafogo. E o Internacional teve apenas um impedimento contra 2 do Botafogo. Então, cara, você tem números aqui que mostram que o Internacional criou situações, pelo menos 5 finalizações contra a meta do John. Eu esperava um Botafogo mais consistente na fase defensiva nesse jogo. Por quê? Porque como o Internacional vinha todo em frangalhos, era uma tragédia anunciada, que ofensivamente o Internacional não ia mandar bem. O Internacional não tinha condição de construir muito. E o Botafogo tem, do meio para trás, um time muito sólido. Pô, campeão de Libertadores, não perdeu ninguém. Tudo bem, tá com o miolo da zaga ali trocado, ok, mas mesmo assim, cara, o Jair vem jogando bem. O Davi Ricardo é um jogador que tem se mostrado competitivo, mostra que tem valor para esse elenco. Não acho que é jogador para ser titular, mas é um jogador que está conseguindo suprir a ausência do Barbosa ali sem grandes dramas, sem grandes problemas. Acho que o Scout errou no Lucas Alter, o Scout tem acertado no Davi Ricardo. Ele não veio para cá para ser o novo Aldair, ele não veio para cá para ser o novo Mauro Galvão, ele veio para cá para compor elenco e está compondo o elenco de uma forma muito digna. Fica aqui o elogio ao Davi Ricardo. Então, o Botafogo não teve uma performance muito boa. Eu sei que hoje é um dia que, porra, a galera quer um oba-oba e tudo mais, a gente aqui elogiou bastante o Botafogo, elogiou sem dúvida nenhuma bastante o Renato Paiva. Acho que é muita maldade com o treinador do Botafogo só ficar dando porrada no cara. Eu acho que a gente tem que ser justo. Se o Botafogo evoluir, o Botafogo tem que ser elogiado por isso. Se o Botafogo jogar bem, o Botafogo tem que ser elogiado pela sua boa performance. Se o Botafogo tiver resultado, o Botafogo tem que ser elogiado pelo seu resultado. O Botafogo, na minha opinião, começa a demonstrar alguma evolução das ideias de jogo do Renato Paiva? Sim, principalmente por nós vermos que 7 dos 18 gols do Renato Paiva vêm das laterais, com jogadores, inclusive, improvisados e com laterais artilheiros. Isso é uma marca registrada
do Renato Paiva. Não era assim com Arthur Jorge, não era assim com o Luiz Castro. Isso é ideia de jogo do Renato Paiva, mérito do treinador. O Botafogo tem conseguido resultados? Sim, o Botafogo estava à beira de ser uma tragédia lá na Venezuela, e o Botafogo conquistou resultado. Agora o Botafogo vence dentro de casa, está invicto dentro de casa, terceiro colocado como mandante no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, portanto, falta aqui o pilar da performance. Para a gente poder falar numa arrancada do Botafogo na temporada, a gente vai ter que unir essa evolução das ideias do Renato Paiva e os resultados à performance. A hora que esses três juntarem, a gente tem uma explosão. Foi o que aconteceu no primeiro turno de 2023. Tinha evolução, performance e resultado. E foi o que aconteceu ao longo de 2024, após a chegada do Arthur Jorge. Teve evolução, performance e resultado. Juntou os três, explode. Vamos torcer para o Renato Paiva explodir, porque o John Textor já disse que a gente vai com ele. Beleza? Eu posso voltar a qualquer momento com mais notícias para vocês. Um grande abraço para vocês que ficam.